Olá pessoal, bom dia a todos. Eu sou o Diógenes do blog de Forex diariofxonline.blogspot.com e nesse vídeo eu quero trazer para vocês uma análise, a minha visão, a minha perspectiva para a semana que vai começar agora, do dia 8 ao dia 12 de junho de 2015. Ok? Acredito que podemos ter várias oportunidades a caminho e essas oportunidades, logicamente, acontecerão para quem sabe o que está procurando, o que deve procurar dentro do mercado. Ok? Primeiramente, gostaria de dizer para você o canal de análises que esteve durante algum tempo esteve fechado, agora ele foi aberto novamente, ok? O canal de análises é onde eu compartilho as minhas negociações e as minhas operações em 3 vídeos por semana. Desculpa, falei errado. Em 3 vídeos por dia. São 3 vídeos por dia mostrando as possíveis oportunidades do mercado, o que eu estou esperando, o que eu estou procurando, como eu vou reagir, ok? O canal de análises é uma ferramenta educacional para que você possa ver como eu particularmente negocio, utilizando os conceitos dos cursos, principalmente de área FX Online, Abertura de Londres e Price Action Avançado. O canal de análise, então, é a parte prática desses 3 cursos, onde você pode ver, é, dentro das condições atuais do mercado, aquilo que está acontecendo nesse exato momento, você pode relacionar com o que está explicado no curso, e isso é uma ferramenta muito interessante, porque você consegue fazer essa conexão entre a teoria e a prática, certo? Logicamente, eu compartilho as minhas análises de acordo com essas técnicas e eu compartilho as minhas negociações. Essa semana foi particularmente boa para a gente, tivemos várias oportunidades e eu vou compartilhar, mostrar para você rapidamente como foi essas oportunidades, todas essas oportunidades que eu vou mostrar para você, essa situação, tudo isso está registrado em vídeo e atualmente tem, eu não sei exatamente, não lembro exatamente agora o número, mas tem bastante pessoas que seguem o canal de análise, ok? Então está tudo registrado em vídeo e é bastante interessante. Bom, primeiramente nós tivemos o AUDUSD. Inclusive, quando eu encontro uma possível oportunidade, eu deixo marcado, certo? Eu escrevo no próprio gráfico o que eu estou esperando para essa possível oportunidade. Ok? Então, se eu estou analisando e eu vejo uma possível oportunidade que eu particularmente estou interessado em negociar de acordo com as regras, com a ideia do curso, eu escrevo isso no gráfico. Então, aqui para o AUDUSD, no vídeo de segunda-feira à tarde, de segunda-feira, ok? Do dia 1, aqui, eu sempre falo um dia anterior, portanto, é possível a gente seguir. No dia 1, eu estava aguardando o rompimento da resistência em H1. Lembre-se do gerenciamento de risco e notícias, ou seja, para você ver, acompanhar o calendário econômico, logicamente, e também ver a questão do gerenciamento de risco, que é extremamente importante. Ok? Portanto, foi falado na segunda-feira e na terça-feira, no dia 2, aconteceu a oportunidade que tanto se esperava para esse par. E deu para a gente uma oportunidade de compra em 0,7710. Aqui foi a oportunidade de compra, pode ver aqui a setinha. O stop loss em 0,7664, um pouco abaixo dessa mínima. E take profit, como nós tínhamos bastante espaço, uma relação de 2 para 1, ou 1 para 2, né, que a gente sempre fala relação risco-recompensa. Então, primeiro a gente fala o risco e depois a recompensa. Ok? Então, com risco de 1%, o risco foi de 46 pips, certo? O risco foi de 46 pips e a recompensa foi de 92 pips, ou 1% de risco e 2% de retorno, ok? Foi uma operação muito interessante, ficou um pouco menos aí de 24 horas aberto. Deixa eu ver exatamente quantos candles. Nós tivemos aqui 12 candles, 12 horas aberta essa operação e fechou durante a madrugada da quarta-feira, ok? Uma excelente operação, foi totalmente conforme planejado, funcionou direitinho, na verdade ficou praticamente nada negativo essa operação, o preço já se movimentou na direção do take profit, certo? Bastante clara, sem nenhuma dúvida e totalmente aí é uma operação positiva. Não sei quantas pessoas ou se alguém seguiu essa análise, ok? Até porque, logicamente, eu falo, todas as análises são feitas do tipo eu vou negociar se isso acontecer. Ou seja, são as minhas operações, certo? Logicamente, você é livre para negociar ou não fazer o que você quiser. Nós também tivemos essa oportunidade no GBP NZD, ok? Inclusive está aqui marcado
Isso aqui foi feita essa análise, não me lembro exatamente o dia, mas foi durante essa semana, que aguardando que o preço cruze a média de 10 para cima em H4. Lembrar-se de gerenciamento de risco e notícias. Nesse caso, a entrada foi em 2.14316. Aqui dá para a gente ver a setinha, certo? Stop loss em 2.1308, take profit em 2.1595, ou 5 pips antes do número redondo dessa resistência aqui. O risco em pips foi de 123,6 ou 1%. Logicamente, depende se você tiver o seu risco padrão, por exemplo, em 2%, 3%, qualquer que seja, aí é questão de proporção, né? Mas o meu risco padrão é de 1%, certo? Tem gente que arrisca mais, menos, enfim. É uma questão aí do seu sistema. E a recompensa é de 163,4 pips, ou 1,32%. Portanto, se você arriscou 1% nessa operação, você saiu com 1,32, desde que, logicamente, você tenha seguido, feito exatamente como eu falei, certo? Se você arriscou 2%, pois então esse valor aqui vezes 2, que vai dar 2,64, não, 4,64, ok? Enfim, e a relação risco-recompensa foi de 1 de risco para 1,32 de retorno, ok? Isso realmente foi uma operação muito interessante. Deixa eu colocar aqui o divisor de períodos. E aconteceu durante essa semana aí e funcionou perfeitamente, muito interessante também. E tivemos uma terceira operação que foi no USD-CAD na quinta-feira. Essa aqui foi uma operação de day trade, foi falado de acordo com a estratégia de negociações do dólar e foi uma operação realmente muito legal. Deu pra gente uma venda em 1.2463, dá pra gente ver aqui a setinha vermelha, então não vai dar para aparecer muito bem, mas dá pra ver aí. Stop loss em 1.2492, ou seja, alguns pips acima dessa máxima. E a take profit em 1.2434, aqui embaixo. Para esse tipo de operação, dependendo das situações do mercado, geralmente eu negocio com relação risco-recompensa de 1 para 1. Arrisco 1 para ganhar 1. Okay? São operações mais rápidas, não é scalp, mas é sim uma variação, um tipo de day trade. O risco foi de 29 pips para essa operação e a recompensa foi de 21 pips, uma vez que nós tivemos notícia bastante importante na quinta-feira para o USD-CAD, certo? Às 9h30 da manhã tinha uma notícia extremamente importante para o dólar. E a recomendação aí logicamente vai depender de qual a sua estratégia, a sua visão ao gerenciamento de risco. Todavia, quando existe uma notícia importante para sair dentro do mercado, a recomendação é que você faça uma das duas coisas. Ou você feche totalmente a sua posição, certo? Feche totalmente e não deixe nada para depois. Ou você movimente seu stop loss para o 0 a 0 e assim evite de que o mercado venha se movimentar contra você. Nesse caso, a minha estratégia pessoal é a de fechar a posição, certo? Exatamente o que a gente pode ver aqui, ó, nesse ponto, aí alguns minutos antes da notícia é fechada a posição, certo? E nesse caso, a recompensa de 21 pips ou 0,72, nesse caso foi uma relação risco-recompensa negativa, mas teria sido totalmente negativa se não tivesse movimentado o stop loss, enfim, depende aí muito da sua visão de como você faz o seu gerenciamento de risco. Eu particularmente acredito sempre que é extremamente importante nós termos uma estratégia, uma boa estratégia de gerenciamento de risco e que você, enfim, eu prefiro ficar fora das notícias, certo? E a relação de 1 de risco para 0,72 de retorno, certo? Todas essas operações foram faladas com antecedência no canal de análises. Não sei, inclusive o pessoal do canal de análises, sempre estou recebendo algum outro comentário, mas com relação a essas operações eu não recebi, mas funcionou certinho, deu pra gente perfeitamente essas operações, certo? Então, primeiramente no AUDUSD, 2%, deixa eu pegar aqui uma calculadora, 2% no AUDUSD, mais 1,32% no GBP-NZD, deixa eu mostrar aqui, mais
0,72% no USDCAD, desde que se tenha fechado a operação antes da notícia, certo? E nesse caso dá um resultado de 4,4% essa semana. Nada mal, excelente, foram apenas 3 operações, é o que eu sempre falo, você não precisa negociar muito, certo? Dentro do mercado Forex, quando se trata de operações, na minha opinião pessoal, mais quantidade não necessariamente significa qualidade. O que realmente se busca é qualidade, ter um sistema bem estabelecido, que você siga esse sistema de uma forma consistente e coerente. Ok? Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é que agora eu participo do quadro de palestrantes, professores da U-Trading. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu fechar esse gráfico borrado, né? Vou escrever aqui. E essa semana eu vou estar na U-Trading segunda, quarta e sexta-feira das 16 às 18 horas, certo? Esse é o endereço da U-Trading, deixa eu aumentar um pouco para ficar mais fácil de visualizar. Vou colocar uma cor aqui, certo? E eu vou estar lá, vou escrever aqui também, que eu acredito que é importante. Aí, certo? Eu vou estar lá segunda-feira, terça não, é quarta. Escrevi terça e é quarta. Quarta-feira, dia 10/6, certo? Eu vou estar lá segunda, quarta e sexta, dia 8, dia 10 e dia 12/6 de 2015, das 16 às 18 horas. Esse é o horário que eu vou estar lá essa semana. Aí o trading funciona das 8 às 18, no horário de Brasília. Então, se você entrar em outro horário, vai ter outro professor, outra pessoa falando. Certo? São sessões de 2 horas. A quinta-feira, nós tivemos, foi das 4 às 6 da tarde. Nós tivemos bastante gente, foi muito legal, foi bastante interativa, o pessoal fez muita pergunta. Eu respondi a maioria, quase todas, não consegui responder todas, mas foi muito interessante. Fizemos análise, negociações e perguntas a respeito de gerenciamento de risco, a respeito da abertura de Londres, a respeito de tendência, muita coisa. Foi muito legal e eu te deixo um convite para que você esteja lá segunda-feira, se assim você puder, dia 8/6, às 16 horas, no horário de Brasília, ok? Quarta-feira e sexta-feira. Está totalmente convidado, é totalmente gratuito, não precisa pagar absolutamente nada. A utrading.com é um portal educacional e que tem o objetivo de fornecer a educação, formação de qualidade no mercado Forex, não somente no mercado Forex, mas o meu foco principal é Forex. Portanto, esteja convidado, pode estar convidado. Prepare suas perguntas, ok? E traga suas perguntas que nós vamos conversar bastante na segunda-feira, das 4 às 6 da tarde. Ok? E agora, acredito que agora nós podemos falar dos principais pares, os principais pontos de interesse e oportunidade que nós temos para a semana agora que vai começar do dia 8 ao dia 12 de junho. Muito bem, vamos falar um pouco do Euro-USD. Esse nível foi aqui uma zona de resistência importante, né? Aqui atrás foi suporte, aqui foi suporte, e aqui, logicamente, tem o potencial de funcionar como uma zona de suporte novamente para o Euro-USD. Certo? Estou interessado, a partir dessa semana que está para começar agora, de 8 a 12 de junho, estou interessado nessa zona de suporte, mais especificamente no número redondo 1.1050, que é uma zona de suporte psicológica, 1.1050, certo? Esse é o meu ponto principal de interesse para a semana para o EURUSD. Nós podemos ver aqui como na sexta-feira o preço tocou, na verdade bateu ali em cima, cravado, e já deu uma retração importante desse preço, ok? Então esse é o meu ponto principal para a semana agora que está para começar. Conforme eu já disse em outros vídeos, esse mapeamento do gráfico diário que é feito no final de semana, eu recomendo que você faça ele em todos os pares, que você faça todos os finais de semana. Seja o seu sistema de negociação, o seu período, seja qual for o seu foco, certo? Uma vez que, se você tiver isso bem claro, quais são os pontos de interesse para a semana, a partir desses pontos de interesse você pode encontrar oportunidades para fazer scalp, para fazer day trade, swing trade, enfim, qualquer tipo de operação que você quiser. Acredito eu que as melhores oportunidades acontecem por volta desses níveis, ok?
Esses níveis, pontos principais de interesse. Vamos ver o próximo, GBP-USD. Se nós olharmos aqui no gráfico semanal, gráfico mensal vai dar para ver um pouco melhor. Deixa eu apagar isso aqui. Nós vamos ver que o GBP-USD deixa eu ver aqui exatamente, desde julho, né, vai fazer um ano já, o preço está nesse movimento de queda bastante importante, certo? Um movimento de queda aqui muito significativo. E agora o mercado deu uma retração importante também. Vamos medir essa retração para ver. Olha só que coisa interessante. O preço retraiu e quase que tocou em 50%, certo? 50% desse movimento de queda. Passou o 38,2 que está aqui e chegou bem próximo dos 50%. Portanto, esse movimento de queda e essa retração já se completaram. Okay? É importante nós termos a ideia da proporcionalidade. O que realmente, se o movimento que está acontecendo agora, se ele faz parte do todo. E nesse caso, para o GBP-USD, eu já considero esse movimento aqui teve uma retração bastante significativa e é possível que a partir daqui o preço caia, certo? E olhando para o gráfico diário, meu ponto principal de interesse para essa semana é essa linha de tendência de alta que passa por aqui, certo? Se você quiser um número um pouco mais exato, um pouco mais próximo, a mínima dessa semana que acabou de terminar, né? Essa mínima aqui é um ponto extremamente importante. Se o preço conseguir ultrapassar para o lado de baixo dessa zona de suporte, é muito provável que o preço continue caindo, ok? Então, esses são os pontos de interesse para o GBP-USD, a semana que está para começar. O SDJPY. No gráfico mensal, tínhamos essa zona de resistência bastante importante, aqui foi resistência, e aqui, logicamente, eu estava esperando que o mercado funcionasse, enfim, essa resistência segurasse o preço de novo e empurrasse o preço para baixo. Nós podemos ver que não é exatamente isso que aconteceu. Okay? Inclusive, tínhamos tendência de alta em alguns níveis e eu desconsiderei pelo fato de que nós tínhamos essa zona de resistência no gráfico mensal e eu não estou interessado em entrar comprado contra uma resistência do gráfico mensal, de forma alguma. E agora nós podemos ver como na sexta-feira, talvez devido à NFP, né, mas enfim, pode ser que esse movimento se mantenha, nós podemos observar como, na verdade, o preço ultrapassou a máxima anterior. Isso já caracteriza para a gente um rompimento. Okay? O rompimento dessa zona de resistência do gráfico mensal. Ou seja, isso aqui é uma resistência do gráfico mensal e nós podemos ver como o mercado já está negociando, deixa eu ver exatamente, 160 pips praticamente acima dessa resistência. Então, isso aqui já é um rompimento bastante importante. Exatamente por isso, a tendência para o STJPY, para mim, continua sendo de alta. Certo? O preço subiu bastante, entrou numa lateralidade, começou a subir novamente e agora eu estou interessado em procurar pelas oportunidades de compra que talvez acontecerão de acordo com as médias móveis em vários níveis. Certo? Então esse é o meu ponto principal de interesse e a direção acredito eu, que será de alta. Nós temos também o SDCAD, que tocou nessa zona de resistência, aqui foi resistência, aqui também, e aqui também foi resistência. Certo? Se nós olharmos através do gráfico de 4 horas, vamos ver como aqui foi resistência e aqui também foi resistência formando um topo duplo. Ok? Aqui eu gostaria de fazer um parêntese e te deixar uma recomendação. Se você seja você mais experiente ou menos experiente, esteja começando, enfim, tanto faz. Estude topos e fundos. Ok? Aprenda a ver o mercado através de topos e fundos, porque isso é uma ferramenta extremamente poderosa, identificar topos e fundos. Isso diz muito a respeito do mercado, quando nós temos topos e fundos, quando um fundo é rompido e etc. Procure isso dentro do mercado. É uma forma extremamente eficiente para se negociar e bastante tranquila. Certo? Para o SDCAD, essa zona que está marcada em amarela, é o meu ponto principal de interesse. Uma vez que nós temos a resistência do gráfico diário, formou um topo duplo em H4 e a partir do rompimento desse nível, pode ser que o mercado dê para a gente oportunidade de venda a partir do rompimento desse nível aqui embaixo, que aqui também foi resistência, enfim, é toda uma zona aí bastante importante. Certo? Muito bem. AUD-USD. Nós podemos olhar no gráfico mensal como o AUD-USD vem rompendo vários níveis de suporte, né? Desde aqui, rompeu suporte, rompeu suporte, rompeu suporte, aqui também rompeu suporte. E agora nós podemos ver aqui claramente, deixa eu marcar,
no gráfico mensal como o mercado está negociando abaixo desse nível. Ou seja, esse nível foi suporte, o mercado rompeu e agora funcionando já como resistência. Portanto, pode ser que o mercado retome a sua direção de queda, certo? Se nós olharmos no gráfico semanal, vamos ver algo mais ou menos parecido, apenas que essa retração aqui não está muito no meu estilo. Não chegou a tocar em 38.2 e eu gosto muito do 38.2 da Fibonacci. Mas, enfim, o mercado é soberano sempre e ele decide o que ele faz, certo? Ponto principal de interesse então para o AUD/USD, essa zona que aqui foi suporte, aqui foi suporte, aqui foi suporte. O rompimento desse nível pode dar para a gente possíveis oportunidades de venda em uma continuação dessa tendência de queda para o AUD/USD, certo? Nós podemos ver claramente aqui no gráfico semanal, aparece perfeitamente, o mercado deu rompimento, esse nível que aqui atrás funcionou como suporte, aqui já funciona como resistência e o mercado começou a cair. E eu tenho interesse em seguir o mercado, não me interessa, a minha opinião vale alguma coisa, mas também não é muita coisa não, certo? Ok? Eu costumo dizer que eu tento, não é sempre que eu consigo, tá? Mas eu tento me adaptar o mais rápido possível ao mercado. Se o mercado está subindo, eu quero sim acompanhar o movimento do mercado. E se o mercado inverte direção, eu procuro mudar a minha opinião o mais rápido possível, certo? Agora, tem uma outra coisa também, que uma vez que eu determino que eu encontro uma possível oportunidade e eu determino que algo precisa acontecer para que eu possa entrar, isso geralmente não muda, ok? É importante você saber onde a sua análise precisa ser dinâmica, precisa se adaptar, se ajustar ao mercado e onde isso não pode acontecer. Por exemplo, o gerenciamento de risco, não existe dinamismo. Determine aquilo que você quer, aquilo que você vai utilizar como seu gerenciamento de risco e acabou. Não se muda isso. Essa é a minha visão particular. Logicamente, você pode ter a sua diferente. Ok? Então, a situação, a direção, a tendência, a volatilidade do mercado, tudo isso pode mudar. E eu procuro me adaptar enquanto eu ainda não encontrei uma possível oportunidade. Uma vez que eu encontro uma possível oportunidade, eu determino, conforme eu fiz no vídeo, deixa eu mostrar aqui, no vídeo não. Cadê o meu GBP/NZD? Conforme eu fiz aqui, certo? Eu estava aguardando que a média de 10 cruzasse para cima. E foi exatamente o que aconteceu. Se não acontece, se o preço não cruza a média de 10, ou seja, se o meu critério não se preenche, pois não há oportunidade. Certo? Muito bem, vamos para o próximo. Euro-GBP. Lateralidade total no gráfico diário. Na verdade está meio bagunçado esse par. Eu acho que eu falei no vídeo, em um outro vídeo. Topos e fundos, certo? Se você ler topos e fundos, vamos ver aqui, tivemos esse fundo, tivemos esse topo, tivemos esse fundo. Ok, unindo esses topos e fundos, poderíamos imaginar que o preço faria um movimento de alta e continuaria a tendência de alta, certo? Muito bem, o mercado fez aqui um novo topo. Portanto, a partir desse momento nós temos uma estrutura de alta. O mercado provavelmente vai fazer topos e fundos cada vez mais altos e etc. O que aconteceu depois não foi nada disso. O mercado veio e ultrapassou esse fundo. Portanto, deixa eu desenhar aqui de novo. Opa. Desenhou um novo fundo. Que foi mais baixo do que esse fundo. E fez um novo topo, que até o momento está sendo mais baixo do que esse topo. Portanto, a partir de agora nós temos possível direção de queda, certo? Já que nós temos aqui um movimento de queda e pode ser que o mercado faça novo movimento aqui de queda. Quando nós temos essa mudança na estrutura do mercado que acontece de uma forma tão rápida e tão drástica, mais ou menos como assim, isso aqui para mim é caos. Isso aqui para mim significa absolutamente nada, significa bagunça, certo? E nesse tipo de situação eu procuro ficar o mais longe possível do mercado. Existem melhores oportunidades, existem melhores situações, melhores cenários para possíveis negociações. Não precisa entrar em qualquer coisa que passa na nossa frente, certo? Eu procuro ser bastante seletivo nas minhas operações e o euro-GBP está fora da minha lista a menos que ele consiga romper ou essa resistência ou essa zona de suporte. Se ele romper essa resistência, estou interessado em possíveis oportunidades de compra. Se ele romper esse suporte, estou interessado em possíveis oportunidades de venda. Próximo, euro-AUD. Bom,
No gráfico semanal temos um triângulo, dá para a gente ver perfeitamente, inclusive aqui atrás foi uma zona de resistência, aqui atrás uma zona de suporte, aqui funcionou como suporte lindamente bem, não sei se existe essa palavra, mas enfim. E no gráfico diário aparece exatamente a mesma coisa, com esse ponto de referência totalmente em evidência. A gente pode ver aqui resistência muito importante. Nós tivemos impulso, retração, agora temos um novo impulso, talvez o mercado dê uma nova retração para depois dar um novo impulso. E é exatamente nessa zona, nesse ponto aqui que eu estou interessado para essa semana, conforme está marcado na linha em amarelo, certo? Nessa zona em amarelo. Se acontecer de o mercado retrair para esse nível e a partir daqui encontrar suporte, eu quero entrar comprado. Agora, é preciso, logicamente, filtrar, determinar qual é o seu sistema de negociação, o que você está buscando e quais são os seus critérios para uma possível oportunidade no EURAUD. Conforme você pode ver, negociar no mercado dessa forma, através de pontos de interesse, suporte, resistência, é uma forma extremamente tranquila, certo? Não exige indicadores super, ultra, enfim, sofisticados de última moda e etc, com todos os tipos de seta e absolutamente nada disso. Tudo que você precisa é de um gráfico limpo, ok? Aqui, logicamente, as minhas zonas já estão desenhadas para economizar tempo no vídeo, mas, deixa eu pegar um outro par aqui, pegar esse aqui, por exemplo. Isso aqui é tudo que você precisa para fazer as suas análises, determinar seus pontos de interesse, suporte, resistência, etc. E procurar a provável direção do mercado. Uma negociação desse jeito, como estou te mostrando, com um gráfico absolutamente, totalmente limpo, é baseado em Price Action. Deixa eu escrever. Muitas pessoas não, principalmente quem está começando no mercado, não conhece muito, né? Então, Price Action, certo? Essa aqui é uma expressão em inglês que quer dizer ação do preço, simples assim. E para aqueles que focam em um monte de indicadores e etc., todos os indicadores eles são feitos ou eles são calculados para acompanhar o preço. Então, se o preço sobe, o indicador, como um bom seguidor do preço, ele vai subir também. Okay? Se o preço desce, o indicador vai descer também, logicamente, certo? Por que isso é importante? Por que isso é relevante? Porque muitas vezes, principalmente quando eu estava começando a negociar no Forex, estava tendo contato, eu pensava, bom, agora o preço tem que subir porque o indicador fez isso. Mas na verdade não era nada daquilo. O que era realmente o preço já havia feito algum movimento de alta e o indicador começou a mostrar alta e eu pensei, bom, agora vai subir por causa de que indicador? Mas é exatamente o contrário. Não é o preço que sobe por causa do indicador. É o indicador que sobe por causa do preço. Essa relação, essa ordem entre quem acontece primeiro é extremamente importante. Porque se você está seguindo o preço, você pega a informação em primeira mão. Se você está seguindo o indicador, você pega uma interpretação do preço que já foi. Ok? E isso é extremamente importante porque às vezes você tem o conhecimento, você tem um certo conhecimento, você tem um bom gerenciamento de risco, você até tem a disciplina para fazer certo, mas você está com as informações erradas na mão. E isso com certeza vai te levar para o lugar errado. Um lugar que não é onde você provavelmente imaginou, desejou inicialmente. Certo? Então, é preciso que se tenha o conhecimento e é preciso que se faça da forma certa. Às vezes você tem a disciplina, você sabe, entende um pouco de gerenciamento de risco, enfim, toma as precauções dentro do mercado para evitar de que sua conta desapareça, evapore, né, em uma notícia qualquer. Mas mesmo assim você está lá com 5 indicadores na sua tela, estocástico, RSI, MACD. Não estou falando de indicador nenhum em especial, mas estou falando da forma como às vezes você está acompanhando o mercado, que é de uma forma errada. Você coloca, por exemplo, vamos pegar aqui um template antigo meu. Por exemplo, esse template. Certo? Aqui ainda está um pouco claro, tem templates mais carregados. Nós temos aqui o indicador de fractal, nós temos aqui uma média móvel de 100 períodos, nós temos aqui o indicador de Camarilla, que ele mostra aí os pontos de pivô, R1, R2, R3, S1, S2, S3 e o pivô central, juntamente com esses outros tipos de pontos de pivô, mais conhecido como Camarilla, que é H3 short,
H4 Long Breakout, H5 LB Target, ok? São os níveis aí do Camarilla, aí tem o L3 Long, etc, tem vários níveis. E também temos aqui o estocástico 833. Enfim, com tanta informação, com tantos indicadores, é muito fácil você acabar perdendo o foco do preço. E esse aqui é um outro indicador que eu usei há algum tempo. Pontos de pivô com 5 médias móveis, com setas e 3 osciladores, e, enfim, absolutamente nada disso é necessário. Ok? Portanto, a minha recomendação para você totalmente busque a forma de fazer isso da forma mais simples possível. O simples é muito interessante, é bom. Ok? Às vezes a gente quer procurar uma forma ultra sofisticada, um método, enfim, nada disso é necessário. Vamos ver o próximo par, Euro JPY. Esse ponto foi resistência, aqui foi resistência e tende a funcionar como suporte. Estou interessado a ver o que o preço vai fazer com relação nesse nível em 137.00, que é o número redondo dessa zona. Ok? Vou falar um pouco mais rapidamente, não vou me deter tanto, para a gente falar de todos os pares possíveis. CAD-JPY. Nós podemos ver aqui, olhar para a estrutura do mercado, vemos como o mercado fez impulso, lateralidade, novo impulso, nova lateralidade. E agora o mercado rompeu novamente e adivinha o que é provável que o mercado faça? Um novo impulso. E é exatamente nesse impulso que eu estou interessado, por isso em H4, esse aqui é meu ponto principal de interesse, já que anteriormente aqui foi resistência e aqui pode funcionar como suporte. É isso que eu estou interessado para o CAD-JPY. GBP-JPY, da mesma forma, esse ponto foi resistência e agora pode funcionar como suporte em uma possível retração a partir desse nível e dá para a gente oportunidade de compra, certo? Se nós olharmos aqui no gráfico mensal, vamos ver como o mercado está rompendo essa zona, na verdade é o mesmo nível, né, que eu marquei para vocês, rompendo esse nível e já está negociando vários pips acima dessa zona de resistência, mais de 200 pips acima dessa resistência. Portanto, é importante considerar esse nível para essa semana, certo? Voltando aqui para o gráfico diário, deixa eu marcar esse nível aí. Ao DNZD, topo duplo no gráfico de 4 horas. Aqui foi resistência e aqui também funcionando como resistência. No gráfico diário, podemos observar claramente, enfim, aqui no gráfico semanal, né? Esse nível aqui foi suporte, e aqui foi resistência, e aqui foi resistência novamente no DNZD. No gráfico diário dá para a gente ver isso e em H4 também dá para a gente ver isso nesse topo duplo. Estou interessado, logicamente, primeiramente essa zona aqui, né, que já funcionou como resistência, e em segundo lugar nós temos também uma linha de tendência de alta que passa exatamente por aqui. Ok? Isso aqui já não é mais uma operação aí não seria mais uma operação de tão de longo prazo, mas considerando essa zona de suporte marcada em amarelo no gráfico de 1 hora. Talvez esse seja o único par que tem que falar do gráfico de 1 hora, porque é onde a oportunidade pode acontecer. Ao DCAD, nós podemos ver aqui no gráfico semanal, como temos um triângulo de queda, aqui foi suporte, aqui foi suporte, aqui foi suporte, temos essa linha de tendência de queda lá em cima, e temos uma outra linha de queda mais próxima do preço, que é essa aqui, que passa por aqui nesse ponto. Ponto de interesse, exatamente essa zona que está marcada em amarelo no gráfico. A partir daqui pode dar uma retração ou pode dar o rompimento desse nível de suporte, certo? Ao DJPY, nós podemos ver aqui claramente esse nível foi resistência e algum tempo depois, agora essa semana, foi uma zona de suporte bastante importante para esse par também. Temos essa linha de tendência de queda, unindo esses pontos, certo? E se nós olharmos aqui no gráfico mensal, nós podemos ver aqui claramente um triângulo, unindo esse ponto com esse ponto com esse, e o preço acabou de sair de uma zona de suporte. Ok? Trazendo essa situação do triângulo para o gráfico diário, seria interessante aguardar o rompimento dessa zona de resistência. Esse é meu ponto principal de interesse para essa semana. E também esse outro ponto de suporte aqui embaixo. Esses são os meus pontos de suporte de interesse para essa semana de 8 a 12 de junho. Euro NZD. Olha que coisa mais linda.
Aqui foi resistência e aqui também funcionando como resistência. Esse é o meu nível, meu ponto principal de interesse para essa semana. Okay? Não tem nem dúvida, apenas marcar aí a resistência, um possível topo duplo e apenas ver como o mercado vai se comportar a partir desse ponto. EuroCAD. Temos uma linha de tendência de queda no gráfico diário. Se nós olharmos no gráfico semanal, vamos ver como isso aparece perfeitamente. Ok? E no gráfico mensal, isso também aparece para a gente. E podemos ver como a notícia aí, sexta-feira, empurrou o preço para baixo com bastante força. Certo? Aqui foi resistência, aqui foi suporte, aqui foi resistência e aqui foi resistência. Portanto, meu ponto principal de interesse é esse nível aqui atrás. Essa zona é marcada em amarelo, que foi um nível extremamente importante aqui, aqui e aqui. Certo? Próximo, NZD-JPY, tendência de queda no gráfico diário, canal de alta no gráfico semanal. Ponto de interesse. Bom, estou interessado nessa zona, nesse ponto aqui, essa zona horizontal, para o NZD-JPY no gráfico diário. Certo? A partir daqui, esse ponto de interesse pode dar oportunidade de compra ou de venda. Certo? Aí depende muito de qual ciclo, em qual situação o mercado está nesse momento. Para a tendência de alta, está um pouco longe da zona de suporte, pelo gráfico diário podemos ver aí também. Deixa eu ajustar isso aqui um pouco mais. Ok. E a partir daí pode dar, enfim, oportunidade de compra, de venda, dependendo de qual for o comportamento do mercado. Vamos ver o próximo. NZD-USD. Zona de suporte sendo rompida com bastante força. Aqui foi suporte, aqui poderia funcionar como suporte e o mercado começou o rompimento desse nível, certo? E no gráfico diário dá para a gente ver perfeitamente como nós tivemos impulso, lateralidade, aqui um novo impulso, uma retração um pouco importante nesse nível e a partir daqui um novo movimento de queda. Estou interessado, portanto, em possíveis oportunidades de venda e lembrando que através das médias móveis você consegue encontrar uma tendência de queda no gráfico de 4 horas. NZD-CAD, esse ponto foi suporte, aqui foi suporte também, e esse nível também pode vir a funcionar como suporte. Ok? Estou extremamente interessado nesse ponto. GBP-NZD, no gráfico diário, esse ponto foi resistência, foi resistência, foi resistência, foi resistência, e esse nível pode funcionar como suporte, é o que eu espero ao longo dessa semana. Todavia, vou marcar meu ponto de interesse aqui no gráfico diário e eu não vou entrar comprado, eu vou esperar e ver o que o mercado vai me dizer a respeito desse nível, se vai funcionar como suporte, resistência ou não. Próximo par, GBP-CAD, nós podemos ver aqui que no gráfico de 4 horas formou essa lateralidade, resistência, 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 suporte, 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 suporte. Portanto, meu ponto de interesse, logicamente, é a máxima e a mínima dessa lateralidade. Ok? Eu quero aguardar que essa semana aconteça um rompimento para cima ou para baixo. Na sexta-feira foi bastante movimentado o dia, né? Tivemos aí 241 pips de movimento na sexta-feira, praticamente de queda, mostrando aí uma força vendedora bastante importante a partir dessa zona de resistência. Ok? E por último, GBP-AUD. Zona de resistência no gráfico diário, aqui foi resistência, aqui também foi resistência. A partir daqui eu quero procurar por venda ou compra, dependendo de como o preço reagir a esse nível. De qualquer forma, esse aqui é meu ponto de interesse em 2.00. Resistência muito importante, uma resistência psicológica muito importante. Ok? E a partir daí pode dar para a gente possíveis oportunidades de compra, de venda, dependendo de como o mercado se comportar. Bom, para finalizar esse vídeo, gostaria de deixar novamente o convite para você participar da U-Trading segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira às 16 horas. Certo? Segunda, quarta e sexta, das 16 às 18 horas. Prepare suas perguntas se você quiser, se você tiver alguma dúvida, qualquer, enfim. Se eu souber, eu respondo, se eu não souber, eu vou procurar. Certo? Mas enfim, traga suas perguntas. Se você tiver algum amigo, alguém que esteja interessado no mercado Forex, que você conhece e que, enfim, você acha que poderia ser interessante, convide também para a sala. É totalmente gratuito, não precisa pagar nada.
É só chegar, fazer o cadastro, se você já não tiver um cadastrinho na U-Trading, é rapidinho, e participar, ok? Certo? Aí tá marcadinho, segunda, quarta e sexta, essa semana, tá? Não é toda semana eu mudo o horário. Essa semana de 8 a 12 vai ser segunda, quarta e sexta, às 16 horas, no horário de Brasília, totalmente gratuito. Se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, ok? Para você estar sempre recebendo vídeos como esse, meu objetivo é trazer informação relevante que possa ser útil no seu dia a dia e, assim como um todo, nós crescermos e aumentarmos a popularidade, e não somente isso, mas também o reconhecimento do Forex no Brasil. No meu blog você pode assinar a minha newsletter e assim você ganha o capítulo 1 do curso de Forex Diário FGX Online totalmente grátis. São aproximadamente 4 horas de vídeo onde eu falo de tendências, notícias, enfim. Essas 4 horas é só o capítulo 1. O curso completo dá aproximadamente 40 horas de vídeo e negociações minhas. Certo? Um grande abraço, um excelente final de semana, fique com Deus e até mais.